Boa noite, pessoal, tudo bem? Em breve iniciaremos a aula. Lembrando que agora a nossa aula de hoje ela tem o valor de 100 pontos e ela é caracterizada como uma aula prática. Tanto essa aula de hoje quanto a aula da semana que vem, nós vamos trabalhar alguns conteúdos práticos. Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o hemograma, da série vermelha e série branca, e na aula que vem nós vamos trabalhar alguns casos clínicos. E também na aula que vem nós vamos trabalhar as atividades, a gente vai fazer a correção da parcial, que vocês já fizeram, né? Acredito que sim. Então, em breve iniciaremos. Em 3 minutos a gente inicia a aula, tá?
Todos os cursos serão gratuitos de qualificação profissional e certificado, para você já começar a se preparar agora. Conheça os cursos das instituições parceiras e saiba como participar do processo seletivo e se candidatar a uma vaga no portal.ed.gov.br. Ministério da Educação do Governo Federal, Matriarcado Brasil. Deixa. Ah, é só pra eu ver se passou em ali. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Oi? Sim. Professor, tem uma dúvida. Pode falar, Bruno. É a Bruna, né? Eu queria saber se aquelas atividades que você posta no final, né, das aulas, se é para responder e te mandar ou é só para a gente fazer no caderno mesmo? Então, algumas atividades, as que não são textos, que são questões, não tem necessidade de me enviar. Uhum. Porque eu consigo acessar e visualizo se você fez elas ou não, se você acessou elas, né? Se você fez, né? Então, é uma atividade para você estudar, para direcionar o seu conhecimento e tal. E muitas delas têm no livro didático. Então, não se preocupe em responder por e-mail. Tá. Se tiver alguma dúvida, Bruna, aí você pode questionar, tá? Aí você pode... Eu te mandei lá a mensagem no WhatsApp perguntando, mas então ignora. Era só para saber se precisava ter que mandar mesmo. Tá bom. Não, mas beleza, mas eu tô respondendo aos poucos, os alunos, mas não tem problema não, eu respondo. Tá. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, a minha é só essa mesmo. Beleza, que bom. Prof, Oi? mas referente a uma atividade que você falou que ia postar, para a gente responder, você não falou isso ou eu tô enganada? Eu falei, ela tá lá no AVA, já tá disponível para vocês acessarem ela. Tá, é aquela que fecha dia 28, isso? Deve Tá. fazer até o final dessa semana ali. Sim, eu fiz. É porque ela perguntou e eu fiquei confusa. Não, é aquela lá mesmo. São Só 4 que a nota dela, professor, não vai sair 400 não, né? Não, é porque no portal eu não consigo editar aquela lá, porque ele divide por 10. Tá. Porque, vixe, eu não sei, não entendi muito bem, mas se tiver lá 10, então tá tudo certo. Isso, se tirou 10, tá certo. Ele Beleza, conta então. como se valesse de 0 a 10. Aí eu vou Tá, ficar beleza. conversando. Beleza. Mais alguma coisa, pessoal? Não, obrigada. Então, nossa aula de hoje é uma aula que foi desenvolvida originalmente pela professora Ludiele, tá? Então, ela fez
ela compartilhou comigo essas aulas que nós vamos trabalhar hoje, porque para a gente alinhar de uma forma que o conteúdo da disciplina seja igual para todos, né? Então, essa é uma aula que ela desenvolveu e ela fala sobre as alterações morfológicas nas anemias. Então, a gente vai trabalhar essa aula, uma aula tranquila, ela fez, né, ela desenvolveu, e daí ela é caracterizada como uma aula prática, porque a gente já estudou os conteúdos e agora a gente vai ver a parte prática dela. Lembrando que essa disciplina ela vai ter uma atividade obrigatória a ser desenvolvida em laboratório assim que nós retornarmos, tá? Então, provavelmente, lá no mês de junho, nós devemos retornar e vai ocorrer o agendamento das aulas práticas em laboratório, tá bom? Então, contem com isso. Já deixem o horário meio que, quando surgir as oportunidades, a gente vai conversando, tá? E daí nós vamos discutir. Então, iniciando a aula, nós começamos trazendo a classificação morfológica e observando o eritograma, né? Então, a gente estudou bastante sobre o eritograma, dentro lá das nossas aulas do começo da disciplina, e ela começa a abordar sobre a contagem de eritrócitos. Ele traz, lembrando que esse valor de referência é do indivíduo adulto, do sexo masculino e ao nível do mar, né? Vou colocar o Daniel aqui. Então, a dosagem de hemoglobina, a contagem de eritrócitos vai oscilar entre 4,3 e 6. A dosagem de hemoglobina é de 13,5 a 17,8 gramas por decilitro. O hematócrito, ó, de 41,54, volume corpuscular médio, né, de 80 a 100. No caso, o valor, a hemoglobina corpuscular média, de 27 a 33. E a relação entre a hemoglobina corpuscular média e a hemácia corpuscular média, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, de 32 a 36, e o RDW, que é a variação do volume eritrocitário, de 11 a 14,5. Na nossa primeira aula sobre anemias, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Lembra que a gente trabalhou? E nós vamos estar continuando discutindo sobre esse tema hoje. Então, para que a gente consiga observar na hemácia, é importante que a gente identifique as alterações morfológicas. E quais seriam essas alterações morfológicas, então? Ela tem a ver com o tamanho, com a forma e com a coloração dessa hemácia, a disposição da hemoglobina e a presença ou ausência de inclusões, além da capacidade de disposição dessas células. Então, quando nós formos para o laboratório, nós vamos avaliar o filme sanguíneo. Então, o esfregaço sanguíneo, o filme sanguíneo em si, nós vamos estar observando principalmente a região central do filme sanguíneo, onde nós vamos ter uma grande capacidade de visibilidade. Aqui a gente vê que no filme sanguíneo as hemácias ficam mais juntas, aqui elas ficam mais separadas. E quando nós escolhemos a visualização centralizada, a gente consegue ter uma melhor identificação dessas hemácias. Isso a gente vai estar fazendo novamente lá no laboratório. Vocês já fizeram isso, pessoal? Avaliação de esfregaço sanguíneo e tal? Do filme sanguíneo? Já sim, professor. Então. Já fizemos a técnica também. Então, beleza. Então, vocês vão me ajudando aí, qualquer coisa. Daí, deixa eu colocar a Bianca, a Priscila aqui. Então, daí nós temos as alterações morfológicas das hemácias. Então, o aspecto microscópico das hemácias normais. Então, nós podemos observar nessa imagem o aspecto microscópico, então, das hemácias normais. Então, nós podemos observar que elas apresentam esse alvo, né, esse halo central, que isso dá a visão, que a gente está olhando em 2D, né? Se nós estivéssemos olhando em 3D, nós iríamos observar o quê? Que ele é um disco bicôncavo, né? Mais ou menos assim a hemácia, né? Então, quando nós olhamos ela em 2D, a visão de cima do microscópio, a gente está olhando
né, e esse espaço que não está preenchido, ele fica mais claro no centro. Lembrando que as hemácias são células circulares, a gente observa que ela é circular, ela tem uma simetria, e é importante. Aqui nós vemos até uma plaqueta aqui no meio. Em relação às alterações morfológicas das hemácias, a gente pode avaliar em relação à coloração. Pode acontecer uma anisocromia ou uma anisocromasia. Ela pode ser caracterizada como normocrômica, quando o conteúdo normal de hemoglobina, e ela apresenta a zona clara central, que nem a gente observou na imagem anterior. Ela pode ser caracterizada como uma hemácia hipocrômica, ou seja, conteúdo de hemoglobina diminuído, apresentando o quê? A zona central com a zona clara aumentada. E ela pode apresentar uma policromatofilia quando elas se coram em róseo, né, se tornam acidófilas, e em azul se tornam basófilas. Isso indica o aumento da atividade medular. E também pode ser em decorrência da perda aguda de sangue e presença de anemias hemolíticas, como a gente falou lá nas patologias que a gente discutiu na disciplina. Em relação à morfologia eritrocitária, então nós temos aqui, ó, uma anisocitose, ou seja, diferenças. Olha aqui, a anisocitose. Então, nós temos diferenças do tamanho das hemácias. Então, eu tenho massas de diferentes tamanhos. Ó, hemácia grande, hemácia pequena, hemácia disforme. Então, eu tenho diferentes características de hemácias, e essas hemácias, então, são identificadas lá no RDW através da que a gente caracteriza como anisocitose. A normocitose, então, é o que a gente espera, né? É o tamanho normal dessa hemácia. E a gente observa que elas são regulares, essas hemácias, elas apresentam a zona branca restrita. Já a macrocitose são células grandes, ou seja, ó, nós observamos o tamanho dessa hemácia aqui muito grande. Ó, aqui essa hemácia, se a gente comparar com esse linfócito, então a gente observa que ela é uma hemácia muito grande. E a microcitose, que é quando a hemácia é pequena, né, tem diminuição do seu tamanho, muito comum em casos de anemia ferropriva. Então a gente vê hemácias muito pequenas, muito bem pouco distribuídas. Em relação à cor também, então ela pode ter sua coloração normal, que nem a gente observou, então ela tem essa zona branca no centro, que caracteriza o disco, né? Desculpa, tá errado isso aqui. Que caracteriza o disco, né? Mais ou menos assim. Ela pode se apresentar com uma hipocromia, então a gente vê que ela está bem mais clara, ó. A gente consegue observar que ela está bem mais clara, e ela pode apresentar uma hipercromia, ou seja, uma coloração aumentada, onde a gente não observa o halo central. Então está acontecendo uma hipercromia. Tudo bem até agora? Sim, professor. Tudo certo. Beleza. Daí nós temos as alterações morfológicas em relação à coloração, né? A anisocromia e a anisocromasia. Em relação à hipocromia, a gente consegue observar aqui nessa imagem, ó, essa hemácia apresentando uma hipocromia, diminuição da sua coloração. Aqui, essa aqui também bem característica, ó, com o halo central bem aberto. E policromatofilia, ou seja, eu tenho diferentes tamanhos dessa hemácia, e também ela apresenta uma coloração aqui, no caso, ó, além da coloração normalizada. Então, uma coloração um pouco mais azul, né? Essa é uma coloração que não é habitual da hemácia. Então, é alteração diferente de outra cor. Nós temos também a diferença de tamanho, que envolve, então, os micrócitos, então, células pequenas, ó. Células pequenas.
E aqui os macrócitos, que são células maiores. A gente consegue observar, ó. Comum na anemia megaloblástica, né? Anemia macrocítica, os macrócitos. E elas podem ser classificadas daí quanto à forma, ou seja, que é a poiquilocitose, que é a forma dela. Então, nós podemos identificar hemácias que apresentam a forma de foice, que são considerados, são chamados de drepanócitos, hemácias falciformes, né, drepanócitos, que apresentam forma esférica, que são conhecidas como esferócitos, que apresentam forma oval e ou elíptica, que são ovalócitos ou eliptócitos, e que apresentam o contorno irregular, que são hemácias crenadas ou equinócitos. A gente vai mostrar agora as imagens de cada uma delas. Além disso, elas podem apresentar células que apresentam contorno irregular pontiagudo, que são os acantócitos, hemácias com fenda central, que são os estomatócitos, hemácias fragmentadas, que são os esquizócitos, e hemácias em forma de lágrima ou gota, que são os dacriócitos. E a gente vai ver as imagens de cada uma delas. Então, o dacriócito, começando da última para a primeira, praticamente. Então, ó, dacriócito. Então, é o eritrócito em forma de lágrima, de gota, ou até parece uma pera. Olha ele aqui, ó. Então, o dacriócito, na avaliação do analista, ele é importante porque pode identificar, pode ser sugestivo de uma anemia megaloblástica. E também pode, em decorrência de folato, de carência de folato. Também está presente em situações que envolvam episódios de anemia hemolítica. E também da causação de macrófagos esplênicos. Então, é muito característico, como vocês observarem, né? Dacriócito, em forma de gota, lágrima ou pera. Aqui nós temos os dacriócitos. Alguém de vocês trabalha em laboratório, que já visualizou imagens como essas, tem contato? Sim, professor. Você trabalha em laboratório? Sim. E aí, como que é? Sim, técnico de análise clínica. Peraí. Eu também já até analisei algumas lâminas. Quem que é? A Divina? A Divina, aham. E aí, Divina, como que é? Fácil? Fácil, é difícil? Eu não achei difícil, professor. Eu visualizei, eu mesma fiz a coração, né? E essa falciforme, por exemplo, eu já vi com bastante nitidez. Todas que a gente... já vi várias. E já olhei muitas lâminas, assim, já ajudei a diagnosticar, assim, com a presença, né, da bioquímica, aquelas rancenias, essa outra aí, a falciforme, e mais aquela do mosquito lá, sabe? Eu também já vi. Malária? Não é malária. Não. Leishmaniose. Leishmaniose. A leishmaniose. Sim. E assim, eu sempre olho, até já guardei algumas lâminas, sabe? Aquelas que tem bastante clareza, eu guardei. Ah, é? E dá pra gente aproveitar elas? Dá sim. Ó, se a gente Divina, quiser legal. uma hora que a gente tiver uma aula, a gente leva para ver, né? Né? Quando a gente tiver aula de laboratório, a gente pode pensar nisso, de levar, se você puder levar para o pessoal ver, eu acho que é interessante. Tudo legal. bem, professor. Legal, e vocês vão me ajudando aí, lembre que eu sou enfermeiro, né? Então, eu não tenho, às vezes, a experiência que o professor Ludiel tem e tal, tenho conhecimento teórico, né? Nunca trabalhei em laboratório, então vocês me ajudam. Tá, os dacriócitos. Daí nós temos o drepanócito, que é aquele que a gente estava falando, que até a Divina falou, né? Que é o eritrócito que tem a forma de foice.
Então, a causa em relação da polimerização da hemoglobina S, que é a condição da hipófise, que a gente falou lá na aula de anemia falciforme. Ele é sugestivo de hemoglobinopatia S e eletroforese de hemoglobina. É importante que a gente consiga avaliar através da eletroforese de hemoglobina. A presença da hemoglobinopatia S. Então, os drepanócitos, eles são células em formato de foice, ó, como nós estamos observando aqui. Drepanócito, drepanócito, drepanócito. Né? Drepanócito, drepanócito. Aqui, ó, o drepanócito, né, ó, bem característico esse. Aqui também, ó, o drepanócito. Bem característico. Seguindo, nós temos o equinócito. Espera aí que eu vou colocar um aluno aqui na aula. Muito bem, nós temos, ó, tem 46 alunos assistindo a aula de... Muito bem, ó, a Heloísa aqui. Muito bem, Heloísa. Bem-vinda. 48 agora. O equinócito, então, é o eritrócito com formato irregular. Ele apresenta espículas. Então, apresenta essas espículas, como a gente consegue observar nessa imagem aqui, ó. Então, existem várias espículas que estão apresentadas aqui. Isso, as espículas aqui. Então, ele é a causa, né? A perda da forma discoide que acontece por desidratação. Ele é sugestivo de artefatual, ou seja, o controle de qualidade, pode ser em decorrência de dificuldade de não conseguir armazenar corretamente ou não ter a mobilização correta, enfim. Tratamento com heparina, no caso de pacientes que fazem uso. Pacientes que apresentam queimadura também e pacientes com doença hepática. Então, sempre avaliar aqui, ele deixa claro, para avaliar a clínica desse paciente, ou seja, como esse paciente se encontra, o que ele está apresentando. Aqui, ó, os equinócitos. Equinócito. Equinócito, com as espículas. Depois nós temos o acantócito. O que são os acantócitos? São eritrócitos irregularmente formados com projeções pontiagudas. Então, eles são irregulares, que nem esse aqui, ó, apresentado. Clássico esse. Causa eritrócitos envelhecidos na circulação. Então, eles já estão evoluindo para sua destruição ali, a nível esplênica, né? Sugestivo de paciente esplenectomizado, então não tem função do baço, e, consequentemente, não consegue fazer ajudar ali na sua microcirculação da destruição desses eritrócitos. Ou até mesmo o paciente pode apresentar uma hipofunção esplênica, uma diminuição da função do baço. E sempre é importante caracterizar o exame com a realidade do paciente. Ou o paciente que apresenta doença hepática, né? Doença de perfil hepático, que deve ser corroborada com clínica. Vou colocar a Juliana aqui na aula, muito bem. Aqui o acantócito, a gente consegue observar com bastante clareza. Então ele está irregular, ele não chega a ser como a imagem anterior. E daí nós temos as outras, aqui o equinócito, que é a hemácia crenada. E acantócito, os dois nós temos representados. Então, tanto a hemácia crenada quanto o acantócito. Equinócito e acantócito. Ainda é possível a gente observar, dentro da morfologia eritrocitária, os esquizócitos, que representam, então, fragmentos eritrocitários. E eles têm como sua causa a hemólise intravascular. Pode ser sugestivo de controle de qualidade ou bilirrubinemia, ou seja, artefatual, de não ter o controle certo na amostra sanguínea. Pacientes que apresentam
queimaduras, a própria HPN, né, hemoglobinopatia paroxística noturna, ou pacientes que apresentam infecção pela malária, né, no caso, daí vocês vão identificar o plasmódio e é sempre avaliar com a clínica desse paciente com os resultados de bilirrubina, que pode estar associado a um aumento da bilirrubina. Então, a gente consegue observar aqui, ó, diferentes níveis celulares. Então, aqui a gente tem um fragmento de eritrócito, aqui outro fragmento de eritrócito. E esses são os esquizócitos, que mostram, então, essa característica de lesão do tecido sanguíneo, né? Lesão, posso dizer, em decorrência da sua destruição. O codócito, ele é uma célula, é um eritrócito em alvo, ou também conhecido como target cell, células eritrócitos em alvo. Então, a gente observa que ele forma um alvo, né, em si, igual esse aqui, ó. Causa a área de palidez central com aumento de coloração que ocorre em decorrência da precipitação de hemoglobina. Então, é sugestivo também de hemoglobinopatia. Deve ser necessário, no caso, avaliar esse paciente através de eletroforese. Pode representar uma deficiência severa de ferro. Então, avaliar o perfil sérico de ferro também pode ser uma alternativa. No caso das talassemias, está associado também com necessidade de estudo na eletroforese de hemoglobina e pacientes pós-esplenectomizados. Pode ocorrer também esse codócito, esse eritrócito em alvo ou target cells. Target cell é célula em alvo, né? A hematoscopia, que a gente está para observar, né? Ainda continuando, nós temos os eliptócitos daí, né? Os eliptócitos, eles têm a característica de serem dessa característica elíptica mesmo, né? Então, então eles são eritrócitos de forma alongada, de forma elíptica. E a gente consegue observar que ele apresenta uma hemoglobina elevada e discreta hipercromia. Então, a gente consegue observar na imagem que essa hipercromia ela reflete no aumento da coloração apresentada na avaliação microscópica. Então, a gente consegue observar aqui as hemácias em forma elíptica, né? De forma alongada. Aqui, ó. Ela não chega a ter o formato de foice, né? Da hemácia falciforme. Uma hemácia mais elíptica, mais alongada. Causa fragilidade da membrana ou dano sofrido nessa célula. Sugestivo de anemia megaloblástica. Então, ajuda lá no diagnóstico da anemia megaloblástica. E eliptocitose hereditária. Então, é importante sempre avaliar através da eletroforese de hemoglobina e em relação à fragilidade dessas células. Outro ponto importante é sobre a talassemia, né, que vai trazer, que é importante sempre avaliar a eletroforese para avaliar o traço talassêmico envolvido ali no desenvolvimento dessa patologia. Então, aqui, como alterações morfológicas das hemácias, nós temos, então, os ovalócitos aqui, ó. A Gabriele. Então, alterações morfológicas das hemácias, nós temos os ovalócitos, ó, o ovalócito, em formato oval, bem clássico. Então, na visualização, não é complexo de observar, né? Até as colegas com experiência já falaram que foi possível visualizar em situações diferentes. Os esferócitos, que são eritrócitos de forma mais esférica que um eritrócito normal, e eles são intensamente corados. Então, a gente vê que eles são intensamente corados. Causa perda da membrana sem perda equivalente do citoplasma.
Então, é sugestivo de esferocitose hereditária, que mostra a fragilidade desse tecido, no caso dessas células. E paciente que apresenta hemólise crônica, então tem necessidade de avaliação de quem? Da bilirrubina, porque ela pode estar o quê? Aumentada. A gente vê aqui, ó, os esferócitos bem representados, né? Então a gente observa que ele está bem corado e esse aumento dessa coloração já nos chama atenção, associado a essa forma bem esférica que ele vai apresentar, bem redonda mesmo. Aqui os esferócitos, né? Então a gente observa que eles são diferentes. Ainda com alterações morfológicas das hemácias, nós temos a estomatocitose hereditária, que vai representar a fragilidade osmótica e também da autohemólise aumentada. Então, se minha célula apresenta sua autohemólise aumentada, consequentemente, eu vou ter uma maior destruição dessas células e repercussões sobre a bilirrubina. Então, a minha bilirrubina indireta, que não é aquela despejada no fígado, aquela da vesícula, ela vai estar o quê? Aumentada. Bilirrubina indireta. Em relação às alterações morfológicas das hemácias, com a presença de inclusões. Então, a gente falou bastante nas patologias sobre elas, as patologias do tecido vermelho, né? A gente falou sobre os corpúsculos de Hall-Joly, ponteado basófilo, alguns nós falamos, né? Eles são bastante frequentes nas anemias tanto hemolíticas quanto megaloblásticas. Então, os corpúsculos, por exemplo, de Hall-Joly, eles são resíduos de núcleo. Eles são apresentados aqui, ó, na primeira imagem. Nessa imagem aqui. Então, são o corpúsculo de Hall-Joly. Representam resíduos do núcleo da hemácia. Já o ponteado basófilo ou pontilhado representa a condensação de substâncias basófilas com aspecto de grânulos, mas não são grânulos, só dá consistência, como aqui, ó. Então, por isso que o nome, ponteado basófilo, porque o basófilo ele apresenta os grânulos, né? Então, você vai avaliar a hemácia microscopicamente e avalia que essa hemácia tem grânulos. Então, é o ponteado basófilo. E, por último, o anel de Cabot, que representa resíduo da membrana nuclear. Ó. Então, é clássico também. Então, ele apresenta o anel de Cabot. Representa, então, o resíduo da membrana nuclear aqui nessa imagem que a gente pode observar. Em relação ainda às inclusões eritrocitárias, o pontilhado basófilo ele vai representar a precipitação de RNA e ribossomos nesse eritrócito. Isso ocorre em decorrência de uma eritropoese intensa ou anômala. Então, é sugestivo, primeiro, de um artefato na amostra, utilização do corante, ou até mesmo em decorrência de uma anemia hemolítica, de uma talassemia e intoxicações por metais. Daí é importante avaliar o que? A clínica desse paciente, o que esse paciente apresenta. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar a intensa presença do pontilhado basófilo. Então, é bem factível, né, que a gente observa, pontilhado basófilo. E aqui a gente tem o corpúsculo de Hall-Joly, que representa, então, precipitações arredondadas de DNA com características tintoriais semelhantes ao núcleo. Então, a causa. Ocorreu nessa situação uma expulsão nuclear incompleta devido à eritropoese intensa ou anômala. Então, a eritropoese aumentada ou com defeito. Então, é sugestivo de anemia hemolítica, de esplenectomia, de mielofibrose e anemia sideroblástica. Então, é importante sempre, no caso avaliado aí, ele já pede, já orienta a necessidade de avaliação com maior grau de profundidade, né, através do mielograma, ou avaliar o quê? A clínica desse paciente. Como toda vez que a gente pensar em anemia hemolítica, a gente vai pensar em bilirrubina sérica,
que é importante dosar a bilirrubina sérica para estimar a destruição, a capacidade de destruição dessas células. E aqui o anel de Cabot, que representa o material remanescente dos microtúbulos dos eritroblastos. Também ele é representado com uma eritropoese aumentada com níveis normais de ferro. Então, a imagem é clássica. Ó. Você vê uma célula com um anel. Sugestivo de anemia hemolítica severa, bilirrubina sérica, é importante sempre dosar a bilirrubina sérica. No caso também, pacientes que apresentam, que foram esplenectomizados, pode ser característica de mielofibrose e anemia sideroblástica, como as avaliações anteriores. Ainda nós temos os corpúsculos de Reis, que é o azul que é através da coloração azul de cresce brilhante, que apresentam grânulos densos próximos à membrana, aqui, ó. Essa imagem também é clássica, está até no livro didático de vocês, corpúsculos de Reis. E a presença do núcleo ou eritroblasto. Então, é frequente nas anemias, principalmente do tipo hemolítico. Então, o eritroblasto, em decorrência do quê? De uma ampla destruição, um consumo das células vermelhas, então o que acontece? Acontece liberação de células jovens pela medula. Os reticulócitos. Os reticulócitos também podem ser observados. Eles representam vestígios de RNA responsável pela sua policromasia. Então, igual eles apresentam aqui, ó, diferentes cores, policromasia. O RNA é revelado com azul de cresil brilhante. Então, é possível observar através da coloração que é realizada, vocês vão estar realizando nessas células. Então, a gente observa nessa imagem aqui de uma forma mais contundente a presença dos reticulócitos na amostra analisada, né? Então, os reticulócitos. Muito bem. Ainda sobre as alterações morfológicas, a gente pode destacar quanto à disposição das hemácias, ou seja, hemácias empilhadas, do tipo rouleau, que ela aparece em decorrência da hiperproteinemia ou por artefato de técnica. Então, aqui, ó. As hemácias elas têm a característica de estarem empilhadas. Ou até mesmo na formação de cachos, em decorrência da interação antígeno-anticorpo, que ocorre a aglutinação das hemácias, que é comum ocorrer isso nas anemias autoimunes. Então, se você pegar sangue incompatível e fazer a visualização microscópica, vocês vão ver mais ou menos isso, essa formação em cacho aqui, ó, que é em decorrência da interação entre antígeno e anticorpo e, consequentemente, está gerando uma massa aqui eritrocitária que vai gerar um potencial destrutivo dessas células. Aqui um resumo, né, da morfologia eritrocitária. Então, mostra as células normais, aqui, os dacriócitos, os drepanócitos, as células em foice, os acantócitos, os esquizócitos, ó, células destruídas, os eliptócitos, os estômatos, o eritrocitário de Rouleau, células empilhadas, os equinócitos, os condócitos, os pontos basófilos, corpúsculos de Heinz com corpúsculo de Howell-Joy. Dúvidas, pessoal, até agora? Não. Tranquilo? Não, professor. Beleza? Não, professor. Tranquilo. Então, essa a gente termina a primeira parte da aula. Aí, a segunda parte da aula, a gente vai trabalhar com a parte branca, células brancas. O que vocês acham de a gente fazer um intervalinho? Tudo bem. Pode ser. Sim, professor. A gente faz um intervalinho. Mesmo. E daí volta com a parte... Vou até projetar aqui para vocês. Com a parte do leucograma. Rapidinho.
Coisa rápida e a gente já volta. Vou tomar uma água. Então, daí nós já iniciamos. 10 minutinhos, ó, 8h10, então a gente retorna à aula, tá? Daí a gente fala sobre o leucograma nas alterações benignas e malignas.
Olá, pessoal, retornando. E aí, como que vocês estão? Tudo beleza? Tudo Beleza. ótimo, professor. Ótimo. Beleza, professor. Viram que eu lancei as notas de vocês em relação às atividades da unidade 3? Sim, eu vi, professor. Ah, tá. Então, quem fez e teve nota lançada, ó, parabéns, muito bem. Isso mesmo. Daí, o final de semana agora, eu vou estar lançando o resto das notas. Na próxima aula, vocês já vão ter todas as notas da parcial lançadas. E daí eu Corrigir aquela avaliação depois? corrijo, eu vou corrigir. A gente vai corrigir semana que vem. Ok. Semana que vem a gente corrige. Eu não corrijo hoje porque ainda está no prazo, né? De vocês fazerem. Mas não, na semana que vem a gente vai trabalhar 6 estudos de caso que envolvem os conteúdos que a gente trabalhou na aula de anemia e de leucemia. E daí a gente vai corrigir essas questões e fazer algumas discussões sobre elas. Esse é o tema é a nossa última aula teórica e depois espera-se que seja a avaliação já, né? Na outra semana já é a avaliação. Segunda semana, né, do mês de junho, segunda. Então, em relação à avaliação, eu estou esperando mais informações, mas assim que tiver, né, eu já passo para vocês. Mas a avaliação oficial 2, ela contempla todo o conteúdo do semestre, né? Então, já vão fazendo feedback, assistindo as videoaulas e tal. Coloquei bastante material lá no portal de vocês, de leitura complementar, para auxiliar na visualização. Eu acessei muito o Atlas de Hematologia da UFG, e eu vi que eles deram uma atualizada no Atlas também, então tá bem legal. É até uma iniciativa ali, né, para o pessoal que tem interesse, sei lá, fazer um Atlas digital aí, é interessante, né? Não sei, uma proposta, né? Enfim. Bom, a nossa aula agora, a gente vai falar sobre a parte branca do negócio, leucograma, e nas alterações benignas e malignas. Então, essa aula também, ela foi desenvolvida pela professora Ludieri. Fiz alguns pequenos ajustes, muito pequenos mesmo, mas a aula é dela, o crédito da aula é todo dela. E ela é uma aula prática, porque a gente vai trabalhar alguns aspectos que a gente foi discutindo durante as nossas aulas, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem estar questionando, que daí a gente vai resolvendo essas dúvidas, sanando essas dúvidas. Então, voltando, a gente já falou sobre o leucograma, mas é importante a gente relembrar sobre ele. Então, o leucograma, ele representa, então, a parte das células conhecidas como brancas no sangue, no plasma, que estão veiculadas no plasma sanguíneo, né? E daí aqui eu tenho a representação para vocês da porcentagem existente no sangue e o número de células por microlitro. Então, os leucócitos, eles apresentam o número de 3.600 a 11.000 por microlitro, eles não apresentam porcentagem, por número só. Então, 3.600 a 11.000 por... Os neutrófilos... lembrando, pessoal, não saiam antes de eu fazer a chamada, tá? Se por acaso vocês saírem antes da chamada, manda mensagem por algum dos colegas que estão assistindo para me comunicar que saiu, ou manda mensagem direto para mim, tanto no WhatsApp quanto no AVA, tá? Para eu lançar os 100 pontinhos da aula de hoje. Os neutrófilos, então. Porcentagem de 45% a 70%. De 45% a 70%, e por microlitro de 1.500 a 7.000. Já os linfócitos, então, neutrófilo, linfócito, de 20 a 50, de 1.000 a 4.500, 20 a 50%.
Os monócitos em menor quantidade ainda, né? Vai decrescendo de 2 a 10%, de 100 a 1000. Os eosinos até 7%, correspondendo até 700. E os basófilos, 3%, 0 a 3%, e com número de até 200 células. Leucograma, então, ele apresenta alterações quantitativas, que pode ser para mais ou para menos. Então, quando estão envolvendo os neutrófilos, a gente chama de neutrofilia ou neutropenia. Se são os eosinófilos, é eosinofilia ou eosinopenia. Se são os basófilos, é basofilia. São os manócitos, é monocitose e monocitopenia. Os linfócitos é linfocitose e linfopenia. Então, linfocitose é aumento, linfopenia diminuição. Muito bem. O desvio para a esquerda. Já ouviu falar no desvio para a esquerda? Muito comum isso em várias situações clínicas que representam isso. O que é o desvio para a esquerda no hemograma de série branca? Ele representa quando a porcentagem de células jovens é maior que a de células maduras. Então, significa que a reserva de células maduras está exaurida, que é uma característica de infecções em uma situação mais aguda e grave. Representa, então, o aumento percentual no sangue das células imaturas da série neutrofílica, incluindo neutrófilos bastonetes, neutrófilos metamielócitos e neutrófilos mielócitos. Os promielócitos e os mieloblastos, eles são as células mais jovens, né? Promielócitos, mieloblastos, são células mais jovens, né? As precursoras das outras células, eles raramente estão presentes, somente quando a infecção que está ocorrendo avança de forma grave. Caso contrário, nós vamos seguir essa ordem: neutrófilo bastonete, neutrófilo metamielócito e neutrófilo mielócito. E aqui o infográfico para vocês se lembrarem de qual é a ordem deles, né? E quando eles começam a estar disponíveis plasmaticamente, na corrente sanguínea. De preferência os segmentados, né? Mas o bastonete pode estar presente. Tranquilo, né? O desvio para a esquerda, então, ele indica infecção bacteriana, mas também pode estar presente em viroses agudas. Só que, geralmente, ele vai exibir uma neutropenia com desvio à esquerda. Muitas vezes, a presença de granulações tóxicas, granulações jovens no citoplasma, o que fala em favor de infecção, descartando suspeita de leucemia. Então, esse é um ponto importante na hora de vocês fazerem a análise, porque se representa granulação tóxica, já descarta a suspeita de leucemia, por conta desse aumento do número de células brancas. Quando não diagnosticado anteriormente e não tratado. E também é utilizado no diagnóstico diferencial em leucocitoses acentuadas. As alterações leucocitárias nos processos agudos. Então, em infecções agudas, elas apresentam modificações no leucograma e elas vão apresentar em 3 fases diferentes. A primeira vai acontecer, então, uma neutrofilia com desvio à esquerda escalonado. Então, o basófilo, metamielócito, mielócito e promielócito. E vão desaparecer os eosinófilos e linfócitos e monócitos. Na fase monocitária, que é a segunda fase, acontece a fase monocitária defensiva, que acontece após o tratamento, de forma que o desvio vai diminuir e, consequentemente, vai reaparecer os eosinófilos e os monócitos. E na terceira fase, que é a fase de recuperação, os neutrófilos voltam ao normal, ocorrendo linfocitose e monocitose com discreta eosinofilia. Isso. Discreta eosinofilia. Por conta dessa busca pelo
Então, aqui nós temos uma imagem que representa o desvio à esquerda, mielócito, metamielócito. A gente vê os segmentados na imagem, né? Admitiu o Leonardo. Então, os segmentados aqui, né? Na imagem. Mielócito, metamielócito. E daí a gente pode falar sobre a reação leucêmica e a reação leucemoide. Então, a reação leucemoide, ela acontece quando existe o aumento exagerado de glóbulos brancos e pode confundir com a leucemia mieloide crônica. Então, é importante ser identificado isso. Ela é reacional e consequente a um processo que infeccioso, ou seja, micro-organismos. As alterações hematológicas, elas serão corrigidas com a erradicação da infecção. Então, tratou, diminuiu a infecção, resolver. Resolver. Alterações benignas dos leucócitos, a reação leucemoide. É uma leucocitose usualmente abaixo de 50 mil por milímetro cúbico, então isso é importante. Porque você olha lá, tem 100 mil de milímetro cúbico, então tem bastante leucócito. Leucocitose reacional com células imaturas no sangue periférico. Pode estar relacionado com infecções graves e até mesmo infecções crônicas, envolvendo hemólise intensa e cânceres metastáticos. Pode ocorrer também com maior frequência e intensidade em crianças e está comumente acompanhada de granulações tóxicas e corpos de Dowling em neutrófilos, que a gente já vai ver na imagem mais para frente. E ela é diferente das leucemias porque ela apresenta o escalonamento em reação das células do sangue, ou seja, não são apresentadas o blasto, por exemplo, lá, de cara. O hemograma que é representado em infecções bacterianas agudas. Então, a gente vê aqui, ó, os glóbulos vermelhos. 4.500, então tá ok. Hematócrito de 40, tá bom, 40%. Hemoglobina de 14, show de bola. Volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e a relação. Beleza. Glóbulos brancos, ó, 23.500. Então, eu tenho uma leucocitose. Tem o aumento, até 11.000, né? Lembra? Então, tem aumento aqui dos meus glóbulos brancos. Meus metamielócitos, ó, 5%. Meus bastões, 13%. Segmentados, 61%. Eosinófilos aqui, ó, que nem a gente falou, infecção aguda, não tem. Linfócito tem pouco. E monócito tem pouco também. Então, eu tenho o quê? Meu metamielócito, meus bastões e os meus segmentados em grande maioria, tendo uma representação significativa. Daí ele traz, ó, observações de granulação tóxica, corpos de Dowling e presença de neutrófilos vacuolizados. A diferença do hemograma é infecção viral aguda. Então, aqui a gente viu que eu tenho o quê? Os segmentados, meu bastão e os meus metamielócitos. Aqui na infecção viral aguda, então, meus glóbulos vermelhos normais, hematócrito normal, hemoglobina normal, aqui normal. Meus glóbulos brancos, ó, 20.000. Então, tem uma leucocitose. Segmentados 15%, ó, os meus linfócitos, 50%. Com 30% de linfócitos atípicos ainda. Monócitos pouco, eosino pouco e os meus basófilos pouco também. Então, característica de infecção viral, porque o linfócito vai agir contra os vírus. E essa tabela ela vai mostrar a diferença da reação leucemoide para a reação leucêmica. Então, olha lá, o número de glóbulos brancos na reação leucemoide. De 30 até 60 mil por milímetro cúbico de sangue. Né? A reação leucêmica, ó, até 500 mil pode ter. Então, é um número muito superior. Os neutrófilos, eles apresentam desvio à esquerda escalonado, com presença de granulações tóxicas.
Na reação leucêmica, o desvio esquerdo não é escalonado. Eu já tenho blasto aparecendo no começo, nem tenho bastão, nem outros tipos de células antes. Os meus eosinófilos e basófilos, eles vão estar diminuídos e até mesmo ausentes. E na reação leucêmica, eles estão aumentados. Plaquetas pode estar aumentado ou diminuído. Elas estão aumentadas ou normais com a presença de plaquetas gigantes. Então, uma característica diferente da reação leucêmica. Câncer. A FA dos neutrófilos, né, vai estar aumentada. E no caso da reação leucêmica, vai estar reduzida ou ausente. Nas leucemias, então. Então, a gente estudou muito sobre elas, com profundidade em todas elas, todas as agudas e todas as crônicas. Então, a leucemia ela é caracterizada por leucemia aguda e crônica, que a gente estudou. Ela pode ser mieloide ou linfóide. Lembra lá das célula sanguínea pluripotente, né? Vai gerar as células. Enfim. Então, leucemia mieloide, leucemia aguda da linhagem mieloide, caracterizado por mieloblastos, promieloblastos e monoblastos. Leucemia aguda da linhagem linfóide. Então, quem são as minhas células? Meus linfoblastos. Leucemia crônica linfóide, que é a última aula que a gente teve. Quais são as minhas células envolvidas? Linfócitos maduros. Leucemia crônica, lembra? Linfócito maduro, por quê? Porque a minha célula não morre, ela demora para morrer. Leucemia mieloide crônica, todos os precursores de neutrófilos. Então, todas as células que antecedem. E aqui mostra os leucócitos, né, representados pelos neutrófilos, a maturação deles. Então, desde a medula óssea até o sangue periférico. Então, todas as células provêm da mesma célula-tronco pluripotente, stem cell. Nós temos o mieloblasto, pouco citoplasma, com grânulos, afinal, todos eles têm grânulos, né? Dando origem ao mieloblasto. Depois do mieloblasto, nós temos o promielócito, ele vai maturando para o mielócito, metamielócito, e daí, a partir do metamielócito, ele é disponibilizado no sangue periférico através dos bastonetes, dando origem, então, né, à diferenciação para os segmentados. Isso aqui, tranquilo, né, pessoal? Tá tranquilo? O que vocês estão achando? Tudo certo. Então, tá bom. Diagnóstico laboratorial da leucemia mieloide aguda, então. Hemograma. O paciente pode apresentar anemia ou não. Isso aqui, lembra que a gente viu que não é obrigatório ele apresentar anemia. Pode apresentar uma plaquetopenia, isso sim. E a presença predominante de blastos, maior que 20%. É uma das principais características do diagnóstico laboratorial do hemograma da leucemia mieloide aguda. E quem que a gente tem aqui? Os blastos. E nos blastos é possível observar os bastonetes de Auer. O número dos leucócitos vão estar elevados, podem estar até mesmo normais ou diminuídos. Então, isso vai depender da progressão da doença. Como é o hemograma do paciente com leucemia mieloide aguda? Então, ó, eritrócito aqui está um pouco baixo, então tem um pouco de anemia, 3,20 milhões. A hemoglobina de 8, então está abaixo de 10, né? Hematócrito de 25%, né? Um pouco, pode ocorrer até mesmo a desidratação. VCM de 78, HCM de 25 e CHCM, né? Apresentando aniso, pecilocitose com equinócitos e hipocromia. Então, o equinócito, eu estou vendo que minha célula é velha, né? Lembra que a gente viu ali antes. Plaquetas de 15 mil. Então, pouca plaqueta. Plaquetopenia grave aqui já.
quase necessitando de hemotransfusão. Leucócitos, ó, 115 mil, então um número alto, número elevado, maior que na relação leucemóide. Blastos, representando 78%, com promielócitos, apresentando, ó, 4%, nenhum mielócito, nenhum metamielócito, com 2% de bastão e 5% segmentado. Então, por que eu observo aqui a leucemia mieloide aguda? Então, minha linhagem envolvida é a minha linhagem mieloide. Meus linfócitos estão normais, euzinho normal, basófilo, ó, predomínio de blastos com presença de PMC e ato leucêmico. A gente já vai ver daqui a pouco. Então, ó, blastos, tipo 1. Então, a gente vê que é uma célula que tem pouco citoplasma. Olha o tantinho de citoplasma que ela tem aqui. Só esse aqui é citoplasma. Uma célula com pouco citoplasma, grânulos e tal. Aqui, o mieloblasto do tipo 2. Então, a gente vê um pouquinho mais de citoplasma aqui no núcleo dela. Citoplasma. Nessa imagem, mostra os mieloblastos com os corpos de Auer. A gente consegue observar os corpos de Auer aqui, ó, corpos de Auer. Nessa imagem, mostra os corpos de Auer em paliçada. Aqui a gente consegue observar. E aqui mostra um bastonete de Auer com agrupamentos de materiais lisossomais encontrados nos blastos. Quase igual aquela imagem ali, paliçada. Então, bem interessante essa imagem. Ela já é do Laces, né? Depois eu até deixei o link para vocês observarem. Tranquilo quanto a leucemia mieloide? Beleza, pessoal? Lembra que são os blastos. Beleza, professor. Fechou. Daí a leucemia linfóide aguda. Então, na mesma ideia, né? Eu tenho lá a nível de medula óssea, minha célula tronco pluripotente, que dá origem ao linfoblasto, que dá origem ao prolinfócito, e do prolinfócito para o linfócito lá no sangue periférico. Então, o meu linfócito aqui, bonitinho. Na leucemia mieloide, na leucemia linfóide aguda, nós temos 3 tipos de blastos, de células, que são o L1, L2 e L3. O L1 são os blastos pequenos e homogêneos, ó. Pequenininho aqui o desenho dele, e aqui a representação na visualização microscópica. Com relação à relação nucleocitoplasmática alta, porque ele é bem pequeno, com uma relação alta. Isso apresenta os nucleolos pouco visíveis. A gente vê aqui a célula bem corada, aqui no caso dessa imagem e tal. O L2 são blastos de tamanho variável e heterogêneo. Eles apresentam a relação núcleo-citoplasmática pequena, com nucleolos grandes, bem visíveis. Ó, a gente vê o nucleolo aqui, ó. Nucleolo. Aqui o nucleolo. Nucleolo bem visíveis e pode ser confundido com leucemia mieloide aguda do tipo M7. Lembra que a gente falou que existem vários tipos de leucemia mieloide, né? 12 no total. E L3, com blastos grandes, com citoplasma abundante. Então, blastos grandes, a célula é maior, ó. Citoplasma abundante. O basófilo ele é vacuolizado, tipo Burkitt. Então, aqui a gente está vendo, ó, esses vacúolos, essas manchinhas brancas são os vacúolos. Aqui a gente vendo também na microscopia, ó. E a forma grave, consequentemente, lógico, se a forma grave apresenta o pior prognóstico do paciente. E aqui nós temos, então, a L1, então a célula menor, né, com pouco citoplasma, L2 com um pouco mais de citoplasma, ó. E a L3 com o vacúolo, com essa presença dos vacúolos, né, de Burkitt.
que representa a fase mais grave e, consequentemente, com pior prognóstico. Olha o linfoblasto L1, aqui outra imagem mostrando ele, ó. Linfoblasto L1, aqui o linfoblasto do tipo L2, então a gente observa que ele tem diferença citoplasmática. O nucleolo evidente, ó, o nucleolo aqui, ó. Nucleolo. E aqui o linfoblasto do tipo L3, ó. A gente vê os vacúolos aqui, bem apresentado, de Burkitt. Como é o hemograma nas leucemias linfóides agudas? Por exemplo, tem eritrócitos, 2 milhões por milímetro cúbico, com hemoglobina de 5,9, então a hemoglobina baixa, um eritrócito pouco eritrócito também. Hematócrito de 18%, ou seja, bem grave, bem significativo. O VCM de 86, HCM de 28, ou seja, pouca hemoglobina. E apresenta ainda a anisocitose, diferença entre as células. Os leucócitos, 95 mil por milímetro cúbico, apresentando, então, segmentados em 3%, pouco, não tem eosino, não tem basófilo, meus linfócitos, com 10%, com monócitos, e os meus linfoblastos, 86%. As plaquetas em 42 mil. Aí ele deixa a observação, liberar no laudo as características morfológicas dos blastos. Então, esse é um ponto importante para quem for interpretar, identificar ou até mesmo, por exemplo, que a gente viu muito isso nas leucemias como um todo, que elas são identificadas em exames de rotina. Então, é importante avaliar isso. A leucemia mieloide crônica, então, ela apresenta a fase crônica e a fase acelerada e a crise blástica. Então, lembra que a gente falou da leucemia mieloide crônica? Foi a nossa última aula. Não, desculpa, a linfóide crônica. Então, a leucemia mieloide crônica, ela tem a fase crônica, que dura de 3 a 5 anos. Daí ela apresenta a fase acelerada, né? Que é de 3 até 8 meses. E depois a fase mais grave, que é quando ocorre a crise blástica, onde apresenta 30% dos blastos do sangue periférico com medula óssea. Então, leucemia mieloide aguda representa 75%, leucemia linfóide aguda 25%, com a sobrevida bem inferior, de 2 a 6 meses. Então, crise blástica é o evento mais grave da leucemia mieloide crônica. O hemograma da leucemia mieloide crônica na sua fase incipiente. Então, paciente do sexo masculino com 29 anos, assintomático, cujo hemograma de rotina havia sido pedido como exame de admissão e revelou acentuada leucocitose. Então, eritrograma, 4,45 milhões, hemoglobina de 13, não tem anemia aqui pela hemoglobina, hematócrito de 44, VCM de 89, HCM de 29, CHCM de 33, o RDW de 15, com plaquetas de 420 mil. Tá bom, tem as plaquetas. Leucócito, 76 mil. Então, a hora que você vê um leucócito desse aqui, você já fica esperto, já vamos procurar o que está errado. Neutrófilo segmentado com 52%, bastão de 10,5%, presença de metamielócitos, presença de mielócitos e promielócitos. Meus blastos de 1%, linfócito de 2,9%, monócito de 1,6%, eosino de 1,9%, basófilo de 3,1%. Então, o que eu observo aqui? Observo aqui, metamielócito e mielócito apresentando. Aqui a gente vê 2 mielócitos e um metamielócito e 3 segmentados. Todos neutrófilos, né? Então a gente vê aqui os segmentados e dois mielócitos e um metamielócito. 2 mielócitos e um metamielócito.
Muito bem. Na fase da leucemia mieloide crônica, fase clássica, crônica clássica, o paciente, então, ó, paciente sexo masculino, 45 anos, discreta palidez, cutânea, mucosa e esplenomegalia. Ó, sinal e sintoma clássico, esplenomegalia. O hemograma revelou hiperleucocitose. Então, olha lá, hemograma, anemia, hematócrito 34, tá? RDW de 18. Tem células de diferentes tamanhos e plaquetas de 520 mil. Leucócitos, ó, aqui, ó, sinal vermelho, 234.300 por milímetro cúbico. Leucocitose. Segmentados de 33,5, bastões 17,5, metamelócitos, 10%. Mielócitos, 22, promelócitos, 3%, com 3% de blastos. Meus linfócitos, muito pouco, baixo. Então, isso representa, ó, segmentado de 33,5, tá? Mas a presença do meu mielócito aqui, 22,5 promelócito, também é importante para afirmar a avaliação. Então, olha lá. São vistos todo o espectro maturativo da linhagem neutrofílica, além de um monócito, uma seta tracejada, um blasto, duas setas tracejadas e um eozinho. Uma seta inteira. Aqui o eozinho. Seta inteira. E um basófilo, duas setas inteiras. Desculpa, eu errei. Então, olha lá, um eosino, seta inteira, esse aqui é o eosino, eosinófilo. Esse é o basófilo. Basófilo. Aqui nós temos duas setas tracejadas, é o blasto. Então, eu estou observando que eu tenho toda a linhagem mieloide presente. E aqui, esse aqui que é uma seta tracejada é um monócito, ou seja, é um maturado já. Essa imagem é clássica, ó, um agregado de células com diferentes níveis de maturação. O hemograma da leucemia mieloide crônica na sua fase acelerada. Olha lá, paciente sexo feminino, 48 anos, diagnosticado há 3 anos e meio com leucemia mieloide crônica e sob tratamento com hidroxiuréico. Mas, cuja leucometria nas últimas 4 semanas passou de 32.500 para 170.500 por milímetro cúbico, e que voltou a apresentar esplenomegalia, mesmo com o aumento da dose do quimioterápico, necessitando, então, receber transfusão de concentrados de eritrócitos. Então, olha o leucócito, 170.500, com segmentado, ó, bastão, metamielócito, mielose de 31%, promielócito de 7%, blastos de 10%, linfócito, monócito e eosinófilo de 1 só, e basófilo de 23%. Então, a gente vê um aumento significativo de toda a linhagem mieloide aí. E aqui as imagens. Então, são vistos os dois blastos, as setas inteiras. Blasto. Blasto. Dois basófilos, setas tracejadas. E aqui o neutrófilo maduro, né? Neutrófilo maduro. Aqui a gente observa, ó, o aumento dos blastos. Peraí. Aí. Aqui, ó, a gente observa o aumento dos blastos, imagem de cá, ó, da esquerda. O aumento dos blastos nessas setas. E valores entre 10% a 19% no sangue é um critério de aceleração da leucemia mieloide crônica. Já essa figura aqui da direita, ó, a gente identifica a basofilia intensa acima de 20%, ou seja, o maior número de basófilos, e critério
é outro critério no sangue para a fase de aceleração da leucemia mieloide crônica. Então, tem aumento do número de basófilos, representado aqui nessa imagem. E o hemograma da leucemia mieloide crônica em crise blástica. Então, olha lá, paciente sexo feminino, 48 anos, que é a mesma paciente do caso 3, com leucemia mieloide crônica em fase de aceleração. Após 4 meses, evolui terminalmente para crise blástica e evoluiu para o óbito. Então, leucócitos, 184 mil, com 97% de blasto. Ponto. Crise blástica. A paciente, infelizmente, evoluiu para sua terminalidade. Então, olha aqui, ó, são vistos inúmeros blastos e um bastonete neutrófilo. Então, blasto, 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 blasto e o bastonete neutrófilo. A leucemia linfóide crônica, que é a última. Dúvidas até agora, pessoal? Tranquilo? Professor, Oi? esses slides vai estar em qual número lá no portal? Vou colocar lá na 4.3, eu não coloquei, né? Eu vou colocar Os ele em slides. PDF. Tá. Eu vou colocar eles em PDF porque é da Ludiele, tá? Não fui eu que fiz. Mas eu vou disponibilizar para vocês daí em PDF. Beleza? Então tá. Acredito que isso foi um sim, hein? Sim, obrigada. Tranquilo, professor. Beleza. Então, ó, leucemia linfóide crônica, diagnóstico laboratorial. Então, o hemograma vai apresentar leucocitose de 20 a 500 mil por milímetro cúbico. Então, aumenta. Linfócitos vão estar morfologicamente maduros, ou seja, monomórficos, com presença de raros prolinfócitos e linfoblastos. Podem estar presentes as manchas de Grunprecht, ou restos nucleares, que são respectivos de células lisadas. Plaquetas diminuídas, plaquetopenia. Então, aqui, ó, nessa figura, leucemia linfóide crônica. Então, a gente observa o blasto. Um ponto importante desses linfócitos é que eles vão apresentar, então, as manchas de Grunprecht. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui, ó, também a leucemia linfóide crônica, ó, representado, típica. Alteração morfológica significativa. Aqui mostra uma célula linfóide alongada, tracejada, né, demonstrando fragilidade celular. Aqui. Demonstrando fragilidade celular. E ocorrem doenças linfoproliferativas, como a leucemia linfóide crônica. Aqui, ó, mostra, então, as manchas de Grunprecht, que são artefatos produzidos na confecção do esfregaço devido à fragilidade da célula neoplásica, representado nas setas. Né? Então, a gente observa as características delas. Essa aqui ficou melhor a resolução do que as outras. E os linfoblastos com nucleolos evidentes, né? Então, a gente consegue observar os nucleolos aqui, essas células tracejadas aqui. Isso. E aqui eu achei interessante isso aqui não é da leucemia linfóide crônica, mas eu achei interessante essa imagem, né? Essa que foi eu que coloquei, porque mostra o plasmócito. Então, aqui o plasmócito, plaquetas e tal, que correspondem a linfócitos B ativos,
na produção de anticorpos. O núcleo está excêntrico, a região central clara, correspondente ao complexo de Golgi. Ó, a gente consegue observar aqui, ó, região central clara. Ali. E eu achei interessante porque tem a presença do rouleau eritrocitário, que são as hemácias empilhadas. E a presença desses dois com hemácia empilhada, né, do linfócito B ativo, com a parte central representando o complexo de Golgi, eles são indicativos do mieloma múltiplo. Eu achei interessante porque daí a gente correlaciona a série vermelha com a série branca. Dúvidas, pessoal, em relação à aula de hoje? O que vocês acharam? Gostaram da aula? Foi diferente. Foi bem legal, professor. Gostei. Bem técnica ela, né? Sim. Aí eu vou estar disponibilizando para vocês. E esse site aqui eu vou disponibilizar também, mas é fácil. É só colocar lá, Laces UFG. Tem um monte de imagem lá, muito bom mesmo. Ele é diferente do Atlas que eu estava usando antes da UFG. Tem mais imagem. O Atlas virtual. Aí vocês podem acessar se tiver alguma dúvida. Bom? Eu sei muito bem que é filho da minha. Eu acho melhor ir embora, gente. Vocês podem ver. Bom, pessoal, então... alguma dúvida? Eu posso ajudar vocês de alguma forma? Tá tranquilo? Gostaram da aula? Gostei, professor. A gente vai ter Tá alguma ótima aula prática, assim, posteriormente? Eu não entendi, cortou, misturou dois áudios. A respeito dessa aula sobre as células, né? Sobre a parte branca e a série vermelha. Se voltar às aulas e nós já estivermos na época de férias, haverá alguma prática, alguma coisa assim? Sim, isso mesmo, Betânia. Assim que ocorrer a liberação do uso do laboratório, daí nós vamos ter aula prática. A disciplina de vocês, essa disciplina, nós vamos ter aula prática. Então, a gente vai fazer a avaliação da célula vermelha. Se a Divina conseguir levar as células, as lâminas que ela tem, até interessante, porque ela participou e tal, ela pode explicar para a gente. E nós vamos fazer a avaliação do hematócrito também. São as duas propostas. Ótimo, porque é uma aula bem dinâmica nessa parte de células, né, professor? Seria bem importante a gente aprender a identificá-las. Sim, com certeza, eu também acho. E assim, é até importante que eu vou entrar em contato com vocês daí, né? E daí nós vamos estar agendando, lógico que em decorrência da limitação, vai ocorrer limitação de pessoa, então terão que ocorrer em grupos e tal. Tudo respeitando a possibilidade de minimização da exposição ao coronavírus, né? Mas nós vamos sim, Betânia, a gente vai entrar em contato daí com vocês. E mesmo se for nas férias, por exemplo, se voltar lá para o final de julho, a gente tem a aula prática, entendeu? Ok. E daí é fácil agendar, né? Alguém tem alguma... Levantou a mãozinha aí, alguma coisa? Rosildo e Marcelo? Querem falar? Tranquilo? Desculpa, foi sem querer, professor. Tranquilo. É porque quando levanta a mãozinha, aparece aqui para mim como se fosse uma mensagem. Aí por isso que eu chamei. Mas podem questionar se tiver, tá? Vamos fazer a chamada, então? Então vamos lá, começando com o Arthur. Tá aí, Arthur?
Abinael não veio. Aline também não. Aline, Almir. Cadê o Almir? O Almir não veio uma aula que valia ponto, hein? Arthur, aí depois a Betânia. Presente. Isso. Daí, Bruna. Bianca não tá. Bruna. Aí a Cláudia. Presente, professor. É. O Daniel Quirino. Daniela Cristina. Daniele Flegger. Eu. David. O Daniel, você tomou a vacina aquele dia, Daniel? O que você achou depois? Teve reação ou não? Tomei. Ficou doendo só um pouquinho depois, mas não tive reação, não, graças a Deus. Ah, que bom. Ano passado eu tive. Essa vacina ela veio melhor. Eu vi pouca gente reclamando de reação dela. Vacina da gripe, Graças a Deus. graças a Deus. Bem, Levei minha sobrinha depois pra tomar, porque sobrou dose. Minha mãe. Tá certo, tem que vacinar mesmo. Professora Juliana tá mandando avisar que a internet dela caiu, viu? Juliane, tá, eu lanço aqui para ela. Ela tentou entrar aqui antes mesmo. Caiu, a internet dela caiu agora. Tá. Eu Obrigado. lanço para ela. De nada. Aí a gente tem a Divina, né? Divina. Professor, estou aqui. Beleza. Aí, Diane Keila. Beleza. O Eliezer. Tá presente, o David. Não falou meu nome? Eu dei. O David dei presença, sim. Ah. Aí, peraí, que nós estamos na... Heloísa, né? Heloísa Lima. Emanuele não veio. Professor. Érica. Presente. Não respondi presente, mas estou aqui. Tá bom. Quem tá falando aí no fundo? É o Wesley. Ô, Wesley. Professor, a Monielle pediu para avisar que ela saiu da aula, que ela começou a passar mal. Ah, tá. Eu lanço para ela aqui. Beleza, então. Beleza, a Monielle, né? Isso, Monielle e Domingos. Tá bom. Daí nós temos as Gabrielas, agora que tem um monte. Tem uma Gabriela, duas Gabrieles. Uma Gabriela Camilo. Presente. A do Santos não tá, né? É a Gabriele Nayara. A Gabriele Tien. Daí, Geisiane. A Gabriele Nayara tá presente. Geisiane, tá aí, Geisiane? Geisiane presente. Tudo bem. Daí a Amanda. Presente. Heloísa. Presente. Jaque. Presente. Aí o Jaderson. Jaderson, João Pedro. Presente. Ana Maria. Presente. Juliana, é você que não estava conseguindo entrar antes, que caiu, né? Isso, minha internet tinha caído, mas já consegui de novo. Beleza, tranquilo. Só Beleza. Daí depois da Juliana é o Leonardo. Tem dois Leonardo, né? Leonardo Santos. Teixeira.
Aí é Mayra. Mayra. Sim. Mayra. E aí, Mayra? Tô. Aí a Natália, Nayara. Presente, senhor. Nayara, Juliane, isso aí. Aí a Patrícia. Presente, viu, professor? Beleza. Patrícia presente, professor. Patrícia. Ricardo. E Ronaldo. Presente, professor Ricardo. Beleza, Ricardo. Ricardo e Ronaldo, isso aí. Ronaldo presente também. Isso aí, Ronaldo. Beleza. Rosilda. Presente. A Samara e a Sâmia. Oi, prof. Samara Mourão, né? Tem duas Samara. E a Sâmia. Oi. Bem. Daí nós temos a Sara e a Tatiele. Presente, professor. Tatiele. Isso. Daí Tayla e Valdiana. Tayla. Valdiana presente. Valdiana. Vanessa e Wesley. Vanessa